Se você congrega em uma igreja, com certeza você já passou pela experiência de se sentir cansado, chateado, machucado com a liderança da igreja ou com os próprios irmãos. Muitas pessoas reclamam que as igrejas acabam se tornando um ambiente de disputa entre as pessoas, em especial se você for, por exemplo, da área do louvor, que na maioria das vezes é onde isso mais aparece. E eu posso dizer com clareza porque como professor de canto eu ouço todo dia pessoas reclamando que nas suas igrejas existe um ambiente fortemente influenciado pela competição, onde um tenta ser melhor do que o outro e ali existe uma rivalidade muito grande. Isso é um cenário que a gente vê em assim, quase todos os lugares. Mas diante disso, eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, aonde o apóstolo Paulo diz para nós assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, o cenário era o seguinte: ele estava preso e estava recebendo notícias de que alguns ali da igreja de Filipos estavam pregando o evangelho por rivalidade e tentando ser maior do que Paulo. Agora, curiosamente, o apóstolo Paulo, ele não repreende essas pessoas. E aqui tem um ensino muito grande por parte do apóstolo. Lá no verso 18 do capítulo 1, ele diz que não importa o motivo pelo qual as pessoas estão pregando, se é por amor ou se é por fingimento. Desde que o evangelho seja pregado, tá tudo bem. O apóstolo Paulo estava feliz mesmo com esse cenário. Agora, já imaginou viver isso na sua igreja? Pessoas pregando, querendo se aparecer? Pessoas trazendo ensinamento, tentando ser um maior que o outro em um ambiente de competição. Era o que estava acontecendo na igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja em uma cidade romana e que era constituída por pagãos convertidas ao evangelho. Não haviam judeus nessa igreja e nem judeus convertidos. Foi na cidade de Filipos que Paulo e Silas foram presos. Lembra lá em Atos? E foi nessa cidade também que eles foram libertos da prisão. Lembra lá perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, então veio um terremoto, abriu-se o cárcere e eles foram libertos? Foi na cidade de Filipos que isso aconteceu. Isso faz a gente entender um pouco também como que era a igreja de Filipos. Por exemplo, quando Paulo e Silas são libertos do cárcere, o carcereiro que os guardavam, se você ler lá em Atos, você vai ver que ele se converte, ele chega a Cristo. Então nós temos também Lídia, uma vendedora de púrpura, que era um tecido na época, né? Então a gente percebe que era uma igreja com muitas camadas sociais. Então você tinha um carcereiro, que era uma classe média, você tinha uma vendedora de púrpura, que lidava com a nobreza da época, e você tinha também uma mulher com espírito de adivinhação, onde Paulo liberta essa mulher desse espírito de adivinhação e provavelmente ela então passa a seguir Jesus por Paulo, né? Uma vez que essa moça, essa mulher, era uma escrava. Então nós temos ali diferentes classes sociais dentro da igreja de Filipos. Algo muito parecido com o que nós vemos hoje na nossa igreja. Mas para a gente entender todo esse cenário e como Paulo lidava com essas diferenças entre as pessoas da igreja e como que a gente pode trazer para a nossa vida hoje em dia, é a gente ler o versículo 12 do capítulo 2, onde Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa salvação que Paulo está dizendo não é a salvação para a vida eterna. Não é aquela salvação onde nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Cristo. Não. Se fosse essa salvação que Paulo estivesse falando, seria uma contradição, porque a Bíblia fala que a salvação é pela graça. Então não somos nós que nos salvamos, é o Cristo que nos salva. Acontece que a palavra salvação, no grego, é a palavra sozo. E essa palavra ela tem assim, um campo semântico muito grande. Tem várias interpretações e conotações da mesma palavra. Ela significa, por exemplo, cura, significa salvação em termos eternos. Ela tem uma ideia também de ser salvo dos seus pecados. Por exemplo, lembra quando Jesus curava alguém e dizia para essa pessoa: vá em paz porque a tua fé te salvou? Esta salvação muitas vezes não era a salvação para a vida eterna, mas sim a salvação daquela enfermidade, a salvação daquela opressão. Então a palavra sozo ela é muito ampla na sua aplicação. Então o que Paulo está querendo dizer aqui por salvação é o desenvolvimento da fé, desenvolver a vossa fé, desenvolver a vossa salvação no sentido de caminhada com Cristo.
no sentido de maturidade. Então, o que Paulo está trazendo para nós aqui de ensinamento é: não importa se as pessoas estão pregando por motivos torpes, não importa se alguém está cantando querendo se aparecer mais do que o outro, não importa, ame essas pessoas. Amadureça para que você possa ser um instrumento de Deus para amadurecer essa outra pessoa. Quando Paulo está dizendo aqui temor e tremor, é interessante porque nós aprendemos que temor é respeito de Deus. Mas a palavra grega utilizada para temor ali é fobia, é medo. E quando você tem temor e tremor, você tem duas palavras que aumentam o seu significado inicial. Então, temor de medo, tremor de tremer de medo. Então, o que Paulo está dizendo é: tenham medo, porque um dia vocês darão conta da sua vida ao Criador, a Cristo. Então, quando nós entendemos que nós devemos desenvolver a nossa salvação, a nossa fé, a nossa vida cristã com temor e tremor, nós então entendemos o peso e a responsabilidade disso e passamos a buscar a Deus para sermos cristãos mais maduros e não entrarmos em discussões com os outros irmãos que estão fazendo algo para se aparecer. Mas a gente então entende que nós devemos exortar no amor de Cristo e ser exemplo para essas pessoas. Então que nós possamos desenvolver a nossa caminhada de fé com temor e com tremor.